Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo e vamos aí para mais um vídeo do nosso quadro Ficha Técnica, ou seja, uma aula mais específica, né, sobre a espécie. Fizemos o vídeo anterior sobre a jabuticabeira, uma nativa nossa, e hoje vamos falar sobre outra planta que como não dizer, né, outra planta fundamental para o bonsai brasileiro. O Pithecolobium, para mim, a meu ver, né, é uma planta fundamental para o bonsai brasileiro. E com a minha colinha na mão, olha quanto rabisco, vamos falar aí sobre as características morfológicas, as características fenológicas, esses nomes é bacana, né galera? As características morfológicas, fenológicas, sobre transplante, aramagem, pragas e doenças, tudo aquilo que eu consigo passar para vocês através de vídeo. Puxa a cadeira aí, relaxa um pouco. Galera, uma dica para vocês que assistem os vídeos do canal, né? Os vídeos de maior interesse para vocês, né? Que vocês vão assistir o vídeo assim falando, vou aprender alguma coisa. Tem em mãos um caderninho, né? Anotem aí as coisas relevantes que vocês acham que vai ser propício, né, para você no seu estudo aí sobre a arte do bonsai. Isso ajuda muito, a escrita. Mesmo que você não vai ler depois, mesmo que depois de uma semana você vai até jogar a folha fora, mas o fato de você estar assistindo ou participando de uma aula e o fato de você anotar ali um fato relevante para você, isso já ajuda você a não esquecer. Temos também vários vídeos aí que nós colocamos com o nome do quadro Como Fazer Bonsai. Vale muito a pena assistir também, para você ter aí uma boa carga e estímulo também para você que quer aí, participar, né, para você que quer aí aprender a praticar a arte do bonsai. Então já deixa seu joinha, já se inscreve no canal se você não é inscrito, e mais o que? E bora lá, sem muitas delongas, falar do Pithecolobium. O Pithecolobium, pessoal, Pithecolobium tortum, não é mais conhecido como Pithecolobium tortum, né? Esses nomes científicos das plantas estão sempre em mudanças, não sei explicar o porquê, mas hoje ele é chamado de Chloroleucon tortum, ok? Ele tem um nome popular entre nós bonsaístas por piteco, né? Falou piteco, todo mundo conhece o Pithecolobium tortum ou Chloroleucon tortum, né? Tem o piteco tortum e tem o piteco do mossum, que nós conhecemos aí, que é o piteco com o seu tronco cascudo, ok? O Pithecolobium também, ele tem o nome popular de tataré, jurema, angico branco, jacaré e vinhático de espinho. São nomes populares. Essas questões, pessoal, de nomes populares podem ser confundidos com inúmeras outras plantas. Nomes populares variam muito de região para região, né? Isso é uma coisa bem extensa para a gente poder falar sobre isso. As características morfológicas dessa espécie: ela é uma planta espinhenta, ela pode chegar de 6 a 12 metros de altura, ela tem o tronco canelado e a base do tronco dela pode chegar de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Falando um pouquinho sobre esse tronco canelado, este como que se diz, uma coisa muito peculiar da espécie, que é um tchan em sua beleza para o cultivo do bonsai. Para quem nunca viu aí uma árvore de Pithecolobium na natureza adulta, vou colocar aqui uma árvore de Pithecolobium para vocês verem. Esse tronco dela marmorizado, retorcido, é natural da espécie ela crescer dessa maneira. E este tronco marmorizado, canelado, né, o tronco dela apresenta muita musculatura. E tudo isso vem trazer uma beleza
extraordinária para o nosso cultivo desta planta no bonsai. Ela é uma planta de madeira pesada, né? Uma madeira densa, não muito densa, mas é uma madeira densa. Uma madeira resistente, uma madeira que aceita trabalhos em madeiras, aceita estar exposta. Então, galera, esta planta, ela tem tudo que a gente precisa, né? Fomos agraciados, presenteados com esta espécie aqui para poder fazer bonsai. Vamos falar um pouco sobre as folhas. Ela tem folhas compostas, né? Por 3 jugos de pinas, folíolos de 5 a 8 pares por pina, né? Isso é uma coisa muito que eu custei aprender, né? Falar esses critérios estranhos. Vamos lá. O que seria isso aí? Folhas compostas por 3 jugos de pinas. Se eu estiver falando bobagem, me corrijam aí. O que é pina? Isso aqui, ó, é um galho de Pithecolobium. E vejam bem, temos um vídeo falando sobre isso, galera. Se eu encontrar, vou colocar na descrição, falando sobre os tipos de folha. Para quem não sabe, isso aqui, ó, é uma folha. Isso aqui não são várias folhinhas. Isso aqui é uma folha da planta, ok? Não são várias folhinhas, isso aqui que sai, ó. Este conjunto inteiro é a folha da planta. Vamos lá então. 3 jugos de pinas. Vamos ver aqui, ó. 1 jugo de pina, 2 jugos de pina, 3 jugos de pina. E folíolos de 5 a 8 pares por pina. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar uma pina e vamos ver quantos folíolos aqui, ó. Quantos pares de folíolos. Vamos tirar, ó. 1 par, 2 par, 3 par, 4 par, 5 par, 6 pares. Nós tivemos aqui 6 pares de folíolos em cada pina, ok? Volto a reforçar porque é muito importante nós compreendermos essa questão das folhas. Isso é importante a gente aprender no bonsai, essa questão de aprender sobre as folhas. Porque tem plantas que têm pinas diferentes, meios diferentes, então é legal a gente entender essa maneira que se caracteriza, né? Porque tem técnicas específicas aí para a gente poder embelezar as nossas plantas. Tem até um vídeo no canal, vai ficar na descrição também. Se eu me esquecer de colocar algum vídeo na descrição que eu citei, né, e você for procurar e não encontrar, deixa nos comentários. Eu leio todos os comentários que são colocados nos vídeos, ok? Mesmo que às vezes eu coloque só um joinha, uma arvorezinha e uma mãozinha, você pode ter certeza que eu li o seu comentário. Às vezes não dá para dar o carinho e a formalidade para todos os comentários que todos merecem, mas eu leio todos, ok? Então, bora lá. Resumindo aqui, folhas compostas de 3 jugos de pinas, folíolos de 5 a 8 pares por pina. Planta espinhenta de 6 a 12 metros de altura. A fenologia, né? Vamos na fenologia da nossa planta do Pithecolobium. Fenologia, ela floresce entre os meses de outubro e novembro, ok? Então essa é a época que essa planta dá flores. E as flores dela, pessoal, é bem bonita. Eu já vi aí fotos de bonsais de piteco, que todos cobertos de flores, muito bonito mesmo. A flor dele é um pouco parecida com as flores da caliandra. Para quem não sabe, o piteco é uma árvore caduca, ele costuma perder todas as suas folhas no inverno. Podemos ver este Pithecolobium aqui, ó, que está com suas folhas amarelas, ele já está se caducando. Temos este outro aqui, ó, que já perdeu boa parte de suas folhas. Mas o interessante é que vejam bem aqui, ó, nesses galhos onde já foi perdida suas folhas, como que as gemas estão latentes, né, esperando aí chegar o momento propício para que haja brotação. Não houve desfolha aqui, as folhas estão caindo aí naturalmente, e isso é interessante.
E interessante porque às vezes a gente se pergunta, por que alguns pitecos não estão caducando? Porque nós temos alguns que estão, esse Pithecolobium, por exemplo, que se for para a gente ver, ele está aqui, ó, em fase de desenvolvimento e não está caducando. A resposta que eu tenho para dar para vocês nesse sentido, por questão de experiência, é o seguinte: a minha planta, quando ela está em seu ciclo completo, né? Essa planta, por exemplo, recebeu várias podas, está numa adubação abundante. Essa outra aqui também, aqui é um piteco, né? Para quem não sabe que piteco que é esse aqui é o piteco da auporquia, aquela auporquia que retiramos de um dos pitecos do Trator Dory. Então, quando a planta está em um estágio que ela consegue completar todos os seus ciclos, então ela tem também esse ciclo aonde ela se caduca, aonde ela floresce, ela tem esses ciclos completos. Então eu acredito que quando fazemos certas intervenções nas plantas, né, eu acredito que a planta pula ou perde ou se estaciona em algum ciclo. Então é por isso que é comum no cultivo do bonsai algumas plantas se caducarem, darem frutos em épocas fora de época ou na época certa ou não. Por isso que é interessante quando a nossa planta vai para o vaso, que a única coisa que nós fazemos nela é a adubação, é dar vida, é dar saúde para essa planta, e depois disso é só a gente poder contemplar essa questão dos ciclos da planta, né? Flores, frutos, quando a nossa planta vai para o vaso. Inclusive essa aqui, eu tenho um outro vasinho ali que não vai dar para ver, mas ela vai para um vaso novo, né? Essa primavera agora ela vai para um vaso um pouquinho menor, ela vai ficar um pouquinho mais bonita, toda cheia de folhas. Vamos falar agora um pouco sobre a nossa planta no cultivo do bonsai. A nossa planta no cultivo do bonsai, galera, como eu disse já, o Pithecolobium é uma planta excepcional, para mim uma das melhores plantas para o cultivo do bonsai, ainda mais se tratando de nativas. Ela é uma planta onde nós conseguimos com facilidade alcançar a proporção. Por quê? O seu conjunto de folíolos, né, nos dá logo de cara a impressão de uma árvore mesmo, porque os folíolos, né, na visão de ótica, que é o bonsai, porque o bonsai nada mais é que a criação de uma ilusão de ótica, entre aspas, essa ilusão de ótica, de uma árvore pequena. E esses folíolos bem pequenininhos já nos dão essa proporção de folhas bem pequenas. E isso é muito legal. Tanto o Pithecolobium como o Calliandra e algumas outras espécies tem este quesito, né, de folíolos pequenos. Ela é uma planta que nós podemos cultivá-la como bonsai a partir de semente, a propagação dela pode ser a partir de semente, pode ser a partir de estaquia, pode ser a partir de auporquia. Então, além de ser uma planta que nos dá essa riqueza de detalhes para o bonsai, é uma planta de muito fácil propagação mesmo. E tanto por semente, como por estaquia, como por auporquia. Ela se dá bem em todas essas três formas de propagação. É uma planta também resistente e de crescimento rápido. Vou mostrar para vocês um outro piteco. Este piteco aqui mesmo, não precisa mostrar o outro não. Este piteco aqui mesmo, já participou também de vários outros vídeos no canal. Este piteco aqui, ele tem 3 anos de chão, galera. Esse piteco aqui foi cultivado, 3 anos de chão. Dá uma olhada na grossura do tronco deste Pithecolobium aqui. Eu vou mostrar um outro para vocês com 4 anos plantado no chão. Este outro piteco aqui, ele é um piteco com aproximadamente mais de 20 centímetros de base, né? É um piteco com 4 anos de chão, né? 4 anos plantado no chão, sem mexer em nada. Está aí com seu crescimento vigoroso, foi tirado e arrancado de uma maneira bem bruta, né? E se recuperou e está aí se enraizando para o trabalho no bonsai. Recapitulando,
planta de fácil propagação. Se propaga por todos os meios possíveis de propagação. Uma planta de crescimento rápido, de boa proporção para o nosso trabalho no bonsai. Mas o que poderíamos falar neste sentido, né? Como conseguir, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana também para a gente estar colocando no nosso quadro. Como conseguir sementes, como conseguir mudas, como conseguir um Pithecolobium tortum ou Chloroleucon torto para o meu cultivo. Pessoal, eu não tenho sementes para vender de Pithecolobium, mas eu tenho aqui conselhos para dar, né? Você que pratica a arte do bonsai e participa também das redes sociais, né, grupos de Facebook, inclusive se você quiser participar do grupo no Facebook do Bonsai Sul de Minas, vou deixar também na descrição aí o link do grupo no Facebook. Você que participa de grupos no Facebook, tem vários, centenas, dezenas de grupos no Facebook sobre bonsai, ou grupos de WhatsApp também, você pode perguntar nesses grupos, alguém tem sementes para vender? Né? Algumas pessoas vendem, algumas pessoas doam, e isso varia muito, mas é possível conseguir através desses meios, internet ou Mercado Livre, talvez você possa encontrar alguém que venda. Essas são as maneiras de se obter. Diogo, mas como que você não tem? Por que você não tem? Eu não tenho porque tudo que eu tenho, às vezes eu vou e planto tudo, né? O pessoal às vezes aparece aqui em casa e leva a semente embora, dou semente para os outros, então eu não tenho assim um estoque de sementes. Então essa é a maneira. A outra maneira é comprar, né? Comprar mudas, comprar pré-bonsai, são maneiras de se conseguir aí da espécie. E também, claro, né, se você conhece um local onde tem dessa árvore, né, praças, né, regiões litorâneas do Rio de Janeiro aí tem bastante dessa espécie aqui. Se você conhece algum desses locais que tem dessa espécie, é vigiar a árvore, olhar no chão, ver se a planta tem vagens, né? Isso são maneiras de se conseguir. Então vamos falar sobre outra característica da espécie, vamos falar aí sobre a aramagem na espécie Pithecolobium. O piteco, pessoal, é uma planta sensacional que aceita a aramagem de uma maneira sensacional também. Volto a repetir que é uma planta fantástica para o bonsai. Dá uma olhada nesse movimento aqui, galera. Tudo isso aqui, ó, foi arame que fez tudo isso que nós estamos vendo. Embora ela já seja uma espécie de tronco canelado, né, e retorcido, mas ela se dá super bem com arame. O tempo que esse arame vai ficar na minha planta é de 30 a 50 dias, às vezes até menos, dependendo da aramagem. É uma planta também de boa cicatrização, não tão bem quanto a jabuticaba que nós vimos ontem, mas é uma planta de boa cicatrização também, desde que tratado essas cicatrizes. Aqui não é a intenção fechar a cicatriz, mas só mostrando aqui a questão do lábio, né? A questão do lábio de cicatrização que está sendo formado aqui, ó. Então é uma boa planta para cicatrização também. Deixa eu mostrar aqui uma cicatriz que está sendo tratada para poder fechar. Questão de sol, né? Insolação, posição. Onde deixar a minha planta? Onde colocar o meu Pithecolobium? Meu Pithecolobium fica no sol ou meu Pithecolobium fica na sombra? É uma planta que tolera sol, mas quando o sol está muito forte, naqueles verões, né, onde o sol está muito forte, está muito quente, nós vamos reparar que a nossa planta vai se fechar. As folhas dela se fecham, porque isso é uma defesa da planta, porque aquilo às vezes está demais para ela. Isso acontece. Isso é um pouco assim característico das fabáceas, né? Porque o Pithecolobium é da família das fabáceas, das leguminosas. Então, se está demais, ela vai fechar as folhas. Se você vê que o seu piteco fechou as folhas, você pode trazê-lo para a sombra se você tiver essa mobilidade com a sua planta. Mas se você não tiver, pode deixá-lo no sol também sem problemas. Isso pode acarretar um pouquinho, talvez, em questão de atraso no desenvolvimento da planta. Porque enquanto ele está com as folhas fechadas, ali
é zero desenvolvimento. Inclusive, à noite ela dorme, à noite ela também fecha as folhas, porque não existe assim fotossíntese. À noite, literalmente, ela é uma planta que dorme. Então, sobre a rega, né? Vamos falar sobre a rega do Pithecolobium, umidade. A rega está diretamente relacionada ao substrato. Por quê? Pessoal, se o meu substrato for bom, dificilmente eu vou ter aí uma rega excessiva. Se o meu substrato for um substrato drenante, dificilmente terei uma rega em excesso, ok? Então a rega do Pithecolobium, as pessoas gostam muito de números, né? Faça tantas vezes. Então falarei tantas vezes para fazer. Rega de manhã e à tarde, não precisa mais que isso. Levando em consideração que se a minha planta estiver caducando, né, no inverno, essa rega pode ser até dia sim e dia não. Quanto à rega, não existe nada melhor do que este termômetro aqui, ó. Você pegar, vasculhar o seu substrato aqui, ó, e ver se o seu substrato está úmido. Isso é questão de prática. Esse tipo de prática nós adquirimos com o tempo de cultivo, porque conseguimos compreender a nossa planta, se ela está com sede, né, se o substrato está seco ou não. Às vezes nos deparamos de chegar onde estão as nossas plantas e as folhinhas estarem murchas, né? Ficou legal isso não, né? Das nossas folhinhas estarem murchas. Então tudo isso vem com a prática, mas se tratando em questão de números, rega de manhã e rega à tarde. É uma planta que não reclama muito em questão de excesso e nem reclama muito também em questão de falta de água. É uma planta que até tolera um pouquinho o seu solo seco, ok? Então essa é a questão da rega. Vamos falar um pouco também sobre o substrato do Pithecolobium. O substrato, pessoal, do Pithecolobium, eu tenho utilizado em alguns uma mistura de pedrisco, né, pedrisco de rio, metade pedrisco, metade caqueira e metade terra para vasos e floreiras. Existem muitos vídeos sobre substrato no canal. Eu já utilizei também metade caqueira, caco de telha moído, e metade terra para vasos e floreiras, e isso tem dado muito certo. Eu já reparei também nos meus pitecos em treinamento, principalmente nos pitecos em bacias grandes, eu utilizo muito areia grossa, né, e terra para vasos e floreiras. Eu tenho reparado que os pitecos gostam de uma areia no substrato. Já faz tempo que eu tenho reparado isso, que eles gostam dessa areia. Vejam bem como que as folhas deste piteco aqui que estão com verde intenso, né? Enquanto tem aqui algumas brotações, mas se tratando da época do ano, eu não me preocupo muito com isso. Mas o piteco, muitas vezes, a gente se encontra ele com essa clorose aqui nas folhas, ó. Não é algo que eu me preocupo. Muitas vezes, quando a minha planta está em vaso, ou eu começo a me preocupar com isso, geralmente isso é deficiência de ferro. Isso não ocorre neste outro piteco aqui, porque neste piteco aqui eu tenho utilizado um pouco de pedrisco de laterita, e o pedrisco de laterita é rico em ferro. Então eu reparo que os pitecos onde estão com pedrisco de laterita não ocorre essas questões da clorose. Vamos falar um pouco sobre as pragas e doenças. Pessoal, é uma planta muito resistente. Eu nunca tive problemas com pragas e doenças, somente algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês depois ali. As pragas muito comuns no piteco pulgão, né, algumas cochonilhas, coisas fáceis de serem tratadas com qualquer inseticida próprio para o uso nas plantas, ok? Então isso é muito questão de fungos, nunca tive problemas com fungos no Pithecolobium. Um probleminha que eu já constatei, que eu tive aqui algumas vezes, né? Até na época eu conversei isso com alguns bonsaístas, é a questão de um bichinho que
se introduz na madeira do piteco. Eu vou mostrar para vocês ali em uma das plantas ali, aonde eu tive problema com esses bichinhos. Vocês estão vendo este pitecolóbio aqui, ó. Vou mostrar para vocês a madeira dele de pertinho. Vejam só esses furinhos aqui, ó. Esses pequenos furinhos nessa madeira aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma larvinha que entra no piteco. Inclusive, se for para a gente olhar neste tronco aqui, ó, a gente vê que ele não está um tronco liso, da mesma maneira que a gente vê aqui em cima, ó, porque são sinais de onde esses bichinhos entraram. Esses bichinhos, com o tempo, eles entram, eu acredito que eles se incubam dentro da planta e depois eles saem em formato de um mosquitinho ou algo desse tipo. Eu acredito que com o inseticida que eu utilizei na época, né, essa aqui é uma planta de mais ou menos aí uns 4 ou 5 anos, com os inseticidas que eu utilizei, eu consegui eliminar isso aí. Eu nunca mais tive este tipo de problema, né? Mas é um bichinho, que entra no tronco do pitecolóbio e faz ali o seu ninho ou bota seus ovos e depois sai um inseto voador lá de dentro. Vamos falar um pouco agora sobre a poda do piteco, né? Eis aí uma questão e eu já deixo desde já, não deixem de olhar a descrição desse vídeo, porque vai ter uma série de vídeos com títulos, né? Títulos relevantes. Veja o título relevante que você queira aprender, ou se quiser aprender todos, ou criar uma playlist para você, porque tem alguns vídeos sobre questões de podas de piteco no canal, então eu já deixo na descrição para você poder ver aquilo que for relevante para você que queira aprender. A poda desses galhos longos, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, quanto essa vara está longa. É muito característico do piteco ter essa vara longa. E a poda é o seguinte: depois de um tempo que a minha planta se descabelou e eu quero fazer uma poda de bifurcação, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um entrenó, dois entrenó, e os espinhos, muito cuidado que ele entra sem dó. Rimou, eu vou falar de novo. Um entrenó, dois entrenó. Aqui fica o espinho, cuidado que ele entra sem dó. Então, se eu quero fazer uma poda de ramificação, por exemplo, vou vir aqui, ó, vou trazer todo este meu galho para trás. Dá uma olhada no tamanho deste galho. E veja que ele está um galho, né, meio que semi-lenhoso, um galho já maduro, um galho velho. Vou lá, ó, fiz uma poda. Essa poda que eu fiz, Diogo, eu posso, tá aí uma pergunta que não quer calar, eu posso cortar os espinhos do pitecolóbio? Pode, se você quiser cortar, pode cortar, ok? Vamos cortar o espinho aqui, ó. Um espinho, dois espinhos, três espinhos, 4 espinhos. Vamos cortar que ele entra facinho. Então, pessoal, cortamos aqui o nosso espinho, ó, e ficamos com dois entrenós, na esperança de uma brotação aqui e na esperança de uma brotação aqui. Essa é uma das maneiras da gente bifurcar a nossa planta. Uma outra maneira da gente bifurcar seria a poda, né? Deixar esses galhos crescerem, brotarem, crescerem, esperar eles lignificarem, ok? Porque depois deles lignificados, quando fazemos algumas podas, como por exemplo, né, essa planta aqui não é o show de exemplo de ramificação para poder mostrar para vocês, mas deixa eu ver se eu consigo achar aqui algumas podas drásticas que foram feitas, como esta aqui, ó, e aqui uma bifurcação. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui, ó, podas feitas aqui também, ó, e aqui uma bifurcação. Essas bifurcações e trifurcações, esse tipo de coisa, isso é feito devagar. Aos poucos vamos construindo essa estrutura da nossa planta. As podas, e quando eu devo podar o meu pitecolóbio? As podas, poda, pessoal, é o seguinte, isso vai depender muito do estágio da minha planta. A minha planta é um bonsai? A minha planta é uma planta que está em formação? Podemos podar o piteco durante todo o ano. Mas se for um caso igual este aqui, ó,
né? Vocês viram aquele piteco grandão, aquele que eu mostrei que estava grosso? Está com suas varas todas compridas. Eu não vou fazer poda alguma nele agora, por quê? Primeiro, porque eu não vou trabalhá-lo. Se eu fosse fazer algum tipo de trabalho na madeira dele, eu poderia fazer uma poda para diminuir os galhos e ter acesso à planta devido aos espinhos. Mas se você não for fazer nada na planta durante o inverno e a planta está no seu formatinho ali, não tem nada saindo, você pode deixar a planta, porque não vai fazer diferença. Inclusive agora vamos falar sobre o transplante. O transplante do piteco, você pode fazê-lo da primavera até o final do verão. Chegou no outono, eu já não aconselho fazer o transplante do pitecolóbio. Por quê? Ele é uma planta que, principalmente se ele estiver em sua maturidade de ciclos, como falamos anteriormente, se ele estiver em sua maturidade de ciclo, ele estaciona. Ele é uma planta que estaciona. Veja, essa planta está paradinha, né? Eu quero e vou fazer um transplante nessa planta aqui, ó, neste final de inverno agora. Se eu fizer o transplante nela agora, fizer uma poda de raiz ou qualquer coisa, não vai mudar em nada. A minha planta não vai reagir. Então, é bobagem. O legal para o transplante dessa planta é final de inverno. Outra coisa também, né, final de inverno, pode ser feito da primavera até o outono. Não esquecendo, pessoal, uma coisa importantíssima que todos precisam aprender. Toda intervenção que eu faço na minha planta, desde transplante, poda, qualquer tipo de intervenção, ela precisa ter um motivo. Por que eu vou transplantar a minha planta? Por que eu vou podar a minha planta? Porque às vezes as pessoas simplesmente perguntam: Diogo, eu posso fazer o transplante nessa planta aqui? Mas por quê? Para ela ficar mais bonita. Mas se fizer o transplante, ela vai ficar mais bonita? Então é preciso rever o que vai ter nesse transplante que essa planta vai ficar mais bonita, ou simplesmente mudá-la de local, ou trocar o substrato. Se for mexer nas raízes, da primavera até o final do verão. No inverno, deixa o seu piteco quietinho, porque não vai fazer diferença alguma você mexer nele. Ah, Diogo, mas eu quero mexer, que eu não sei o que tem, meu piteco está crescendo. O piteco é seu, você pode mexer à vontade o dia que você quiser. Brincadeiras à parte, né? Mas é por aí, galera. Poda de raízes. É uma planta, galera, que aceita podas de raízes severas. Você pode cortar aí, né, que o recomendado aí para transplantes, etc, é 1/3. Cortar apenas 1/3. Eu não sei fazer essas coisas de fração, não. Se a gente quisesse cortar muito, né, 1/3 seria 1/3 parte, né? Você pode cortar mais da metade. Você pode cortar mais da metade das raízes da sua planta, que se ela estiver neste período, né, de primavera, principalmente se for início da primavera até o final do outono, a sua planta vai se dar super bem, porque já teve pitecos que eu plantei no chão e coletei essas plantas e elas saíram praticamente sem raízes alguma, né? Deixa eu ver se tem tem um outro aqui para mostrar para vocês. Este pitecolóbio aqui, ó, ele foi retirado, né? Plantei ele semente, deixei engordando no chão aí em torno de mais ou menos 3 anos, ok? Dá uma olhada como ficou grande. Fizemos um trabalho nele na madeira aqui. Essa planta ela está participando do nosso curso sobre madeira morta. Inclusive, se você quiser participar do curso de madeira morta ou do curso de bonsai para iniciantes, nesse próximo mês agora já vamos estar iniciando a nossa nova turma. Se você quiser participar, é só você dar um alô aí. A adubação, ele é uma planta que gosta muito, né? Se ele estiver em fase de crescimento, a adubação, ele aceita muito bem a adubação orgânica ou adubação química. Você pode bombar ele com osmocote. O osmocote é um ótimo adubo para crescimento. É colocar o osmocote, a planta explode mesmo. É uma planta que no chão
ela tem um engrossamento astronômico. É astronômico mesmo o quanto essa planta cresce no chão. E o quanto ela cresce em vaso também, né? Se a gente cuidar dele bonitinho ali, com um bom substrato, um substrato drenante, matéria orgânica, matéria inorgânica, a gente cuidando dele ali, é uma planta que cresce bastante. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Dá uma olhada aqui, galera. Como que isso aqui tá de raízes. Isso é muito característico das fabáceas, das leguminosas, terem essa força para crescimento, ok? Eu acho que agora acabou, né? Eu acho que acabou. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Compartilhe também, pessoal, esses vídeos aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, né, com as pessoas que gostam de bonsai e que gostam de plantas. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.